Davi e o gigante Golias. Por que que quando Davi lançou a funda, acertando a testa do gigante, o gigante não caiu para trás com o impacto da funda, mas a Bíblia diz que o gigante caiu para frente. Ele disse: eu vou até você no nome do Senhor dos Exércitos. Porque toda vez que você lança a funda pela fé, as mãos de Deus derrubam o gigante para frente, para revelar que você não está sozinho e que Deus está conosco. Como que Davi venceu o gigante? Quais ensinamentos que nós aprendemos com esse texto? Davi e o gigante e a batalha da aliança. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 26, está escrito: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o Senhor dos Exércitos, o Deus vivo? Disse Davi. O gigante se levanta todos os dias, 1 Samuel 17, verso 16. Queridos irmãos e irmãs, Golias não venceu pelo seu tamanho, mas pela repetição. Ele se levantava manhã e tarde para afrontar Israel. O problema não era só o gigante, era o ambiente da intimidação que se tornou uma rotina. O inimigo, ele trabalha por desgaste emocional, não só por confronto direto. Ele tenta normalizar o medo até que o povo pare de reagir. Os principados e potestade, o inimigo de nossas almas, o acusador, não precisa te derrubar de uma vez. Basta te cansando aos poucos. Se algo te afronta todos os dias e você já não reage mais, isso já virou uma fortaleza. O que você chama de normal pode ser, na verdade, uma prisão emocional e espiritual. Portanto, os gigantes crescem aonde a fé se cala. Israel conhecia Deus, mas havia se esquecido a aliança. 1 Samuel 17, 11. Eles conheciam a história de Deus, os seus feitos, sinais, prodígios e maravilhas, mas naquele vale haviam esquecido quem eram em Deus. Não basta conhecer sobre Deus, é preciso viver em aliança. A aliança define identidade. Quando você esquece a aliança, você esquece quem você é. Portanto, você não luta com quem é fraco. Você luta como quem foi comprado pelo sangue. Quando você se vê como vítima, age como vítima. O esquecimento da aliança, queridos irmãos e irmãs, transforma guerreiros em apenas espectadores. Davi não chega como guerreiro, mas como um homem obediente. 1 Samuel 17, verso 20. Davi, ele não foi no vale para lutar. Ele foi obedecendo seu pai. Mas a obediência o levou ao centro do propósito. Davi apenas estava levando pão, queijo e alimentos para os seus irmãos, e naquela oportunidade, Davi, ele tomou posse do nome do Senhor dos Exércitos pela fé. Porque quando o urso e o leão
pegava as ovelhas do seu pai Jessé do pasto, Davi ia com a sua espada e com a sua funda, tirava a ovelha da boca do leão e do urso, e os olhos de Deus estavam sobre ele, porque Deus já estava lhe concedendo vitória. Queridos irmãos e irmãs, o propósito não se revela para quem corre atrás dele, mas para quem anda em obediência. Deus confia batalhas grandes a quem é fiel nas tarefas pequenas. Talvez você ache que hoje está fazendo algo pequeno, mas Deus pode estar te posicionando para algo grande e eterno. A obediência te leva a cenários que a ambição nunca alcança. A pergunta certa, ela muda a guerra. 1 Samuel 17, versículo 26. Davi não perguntou quão grande ele é. Davi perguntou quem ele pensa que é para afrontar o Deus vivo. E muitas das vezes, quando os gigantes se levantam na sua vida e na minha vida, não podemos esquecer que servimos o Deus vivo e todo-poderoso que criou os céus e a terra e o mar, e tudo que existe foi criado por ele. A batalha, queridos irmãos e irmãs, ela nunca foi física, sempre foi espiritual. Paulo escreveu que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Devemos permanecer em oração. O problema de Davi nunca foi o tamanho do gigante, mas a grandeza da sua coragem. Enquanto você descreve o tamanho do problema, Davi descreve quem é o Deus dele. Isso muda tudo. Quando você muda a pergunta, Deus muda o desfecho. O passado com Deus sustenta o presente. 1 Samuel 17, verso 34 ao 37. Davi não se exaltou. Ele exaltou Deus que o livrou do leão e do urso. Deus te treina, queridos irmãos e irmãs, no secreto, na solitude. Quando ninguém te vê, Deus está treinando você para propósitos maiores na sua vida. Deus te treina no secreto para te sustentar no público. Nada foi por acaso. Tudo foi uma preparação. Se Deus já te livrou antes, Ele não mudou. O que Ele fez ontem, Ele faz hoje, amanhã e sempre. Memórias espirituais são reservas de fé para os dias de guerra. A armadura de Saul não serve para quem anda com Deus. 1 Samuel 17, versículo 38 ao 39. Davi tentou colocar armadura, mas não conseguiu andar com ela. Não era dele, não era do tamanho dele. Você não vence usando o que não foi forjado na sua intimidade com Deus. Unção não se empresta, chamado não se copia. Pare de tentar ser alguém, queridos irmãos e irmãs, que você não é. Deus te chamou com a sua identidade. Ele vai usar você do jeito que Ele forjou você. Não visto que Deus não te deu para usar. A vitória foi decidida no invisível. 1 Samuel 17, verso 45 ao 47. Antes da pedra veio a declaração. Antes da queda veio a autoridade.
Toda vitória visível, queridos irmãos e irmãs, nasce de uma decisão espiritual invisível. Quem vence em oração se manifesta no natural. Pare de tentar resolver no natural o que só o espiritual vence. Quem vence no secreto só manifesta. Conclusão: gigantes permanece de pé quando esquecemos quem caminha conosco. Quando a identidade está alinhada, o medo perde a voz e Deus assume o governo da nossa batalha. Davi não venceu porque era pequeno, mas porque sabia quem era o Deus dele. Gigantes não caem pelo tamanho da pedra, mas pela força da aliança. Onde a fé governa, o medo não se estabelece. Quem anda com Deus não foge, mas avança. Queridos irmãos, quando Davi lançou a pedra, era para o gigante com impacto ter caído para trás, mas a mão de Deus o tocou e ele caiu para frente. E Deus deu vitória para Davi e para Israel. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, se inscreva neste canal de estudo à luz das Escrituras, deixe seu like, por gentileza, compartilhe, deixe seu comentário, para que juntos possamos propagar o Evangelho através da palavra de Deus e do estudo bíblico. Até o próximo vídeo.